Quarta carta, meu caro Wormwood. As sugestões amadoras de sua última carta me alertam que é chegada a hora de eu lhe escrever totalmente sobre o doloroso assunto da oração. Você poderia ter poupado o comentário do meu conselho sobre as orações do paciente para sua mãe, que se mostrou particularmente infeliz. Não é esse o tipo de coisa que um sobrinho deva escrever para seu tio. Menos ainda um tentador júnior para o subsecretário do departamento. Também revela um desejo desagradável de transferir para mim a responsabilidade. Você deve aprender a pagar por seus próprios erros. Agora, a melhor coisa. Onde for possível, é manter o paciente longe da séria intenção de orar. Quando o paciente é um adulto recentemente convertido para o partido do inimigo, como seu homem, o melhor é incentivando a lembrar ou pensar que ele se lembra da natureza de papagaio de suas rezas na infância. Em reação a isso, ele pode ser persuadido a almejar algo inteiramente espontâneo, íntimo, informal e livre de regras. Isso realmente significa para um iniciante que será um esforço para produzir em si um ânimo vagamente devocional, no qual a verdadeira concentração da vontade e a inteligência não faz parte. Um dos seus poetas, Coleridge, registrou que ele não orou com os lábios em movimento e os joelhos dobrados, mas apenas compôs seu espírito para amar e concedeu uma sensação de súplica. É exatamente esse tipo de oração que queremos. E uma vez que ela tem uma semelhança superficial com a oração do silêncio praticada por aqueles que estão muito avançados a serviço do inimigo, pacientes espertos e preguiçosos podem ser acolhidos por essa ideia por um longo tempo. Pelo menos, eles podem ser persuadidos de que a posição corporal não faz diferença em suas orações, pois eles esquecem constantemente o que devem sempre lembrar, que eles são animais e que tudo que seus corpos fazem afeta suas almas. É engraçado como os mortais sempre nos imaginam colocando as coisas em suas mentes, quando na realidade nosso melhor trabalho é feito mantendo as coisas de fora. Se isso falhar, você deve recorrer a um direcionamento mais sutil de sua intenção. Sempre que eles estão escutando o próprio inimigo, somos derrotados. Mas existem maneiras de impedi-los de fazê-los. O mais simples é evitar que olhem para ele e voltem o olhar para si mesmos. Mantenha-os prestando atenção nos próprios pensamentos e tentando produzir sentimentos lá pela ação em suas próprias vontades. Quando eles pretendiam pedir a ele caridade, em vez disso, que tentem produzir sentimentos de caridade para si mesmos, e não percebam que é isso que eles estão fazendo. Quando eles pretendiam orar por coragem, que eles se sintam corajosos. Quando eles dizem que estão orando por perdão, que eles se sentissem perdoados. Ensine-os a estimar o valor de cada oração pelo sucesso em produzir o sentimento desejado. E nunca os deixe suspeitar que o fracasso ou o sucesso dessa empreitada irá depender em grande medida de como se sentem no momento, se saudável ou doente, revigorado ou cansados. Mas, é claro, o inimigo não ficará de braços cruzados enquanto isso. Sempre que há oração, há perigo da sua própria ação imediata. Ele é cinicamente indiferente à dignidade de sua posição e à nossa, como espíritos puros. E quando os animais humanos estão de joelhos, ele derrama o autoconhecimento de uma maneira bastante vergonhosa. Mas mesmo que ele derrote a sua primeira tentativa de desorientar seu paciente, nós dispomos de uma arma ainda mais sutil. Os humanos não partem daquela percepção direta dele que nós, infelizmente, não podemos evitar.
Eles nunca conheceram aquela luminosidade pavorosa, aquele brilho penetrante e ardente que torna o fundo da dor permanente em nossas vidas. Se você olhar na mente do seu paciente quando ele está orando, você não encontrará nada disso. Se você examinar o objeto ao qual ele está prestando atenção, descobrirá que é um objeto composto contendo muitos ingredientes bastante ridículos. Haverá imagens derivadas de imagens do inimigo, como ele apareceu durante o episódio Desacreditável, conhecido como Encarnação. Haverá imagens mais vagas, talvez bastante selvagens e pueris, associadas a outras duas pessoas. Haverá até uma parte de sua própria veneração e de sensações corporais que a acompanhem, objetivada e atribuída ao objeto venerado. Conheço casos em que o paciente chamou de Deus e estava realmente localizado acima e à esquerda no canto no teto do quarto, ou dentro da sua própria cabeça, ou em um crucifixo na parede. Mas seja qual for a natureza do objeto composto, você deve mantê-lo orando por ele, pelo objeto que ele fabricou, não para a pessoa que o criou. Você pode até encorajá-lo a atribuir grande importância com a correção e aprimoramento do seu objeto composto e a mantê-lo firmemente diante da sua imaginação durante toda a oração. Pois se ele vier a fazer a distinção, se em alguma vez ele conscientemente dirigir suas orações não ao que penso que é, mas ao que tu sabes ser, nessa situação será para o momento desesperadora. Uma vez que todos os seus pensamentos e imagens forem descartados ou se mantidos, mas com plena consciência de sua natureza meramente subjetiva, e uma vez que o homem confia na presença completamente real, externa e invisível, lá com ele na sala, e nunca o conhecendo como ele é conhecido, porque então é que o incalculável pode acontecer. Ao evitar essa situação, essa verdadeira nudez da alma que acontece no coração, você será ajudado pelo fato de que os próprios humanos não a desejam tanto quanto supõem. Às vezes, o que eles podem obter é bem maior do que aquilo que eles querem. Seu afetuoso tio, Screwtape. Agora, indo só um pouquinho além do texto. Como a maioria dos livros do C.S. Lewis, de Screwtape Letters, de 42, contém muitas alusões ou citações de fontes não especificadas. E a localização e a verificação dessas fontes talvez nunca sejam de vital importância para o texto, mas geralmente se mostram uma empresa gratificante. É muito legal ir atrás das citações e querer entender o que acontece. Na parte que ele cita o poeta Coleridge, com lábios em movimento e joelhos dobrados, ele está falando de Samuel Taylor Coleridge, que escreveu o The Pains of Sleep em 1803 e publicou em 1816. É um poema com 52 linhas que começa da seguinte forma. Eu vou ler uma tradução da qual eu não consigo dizer quem fez essa tradução, mas está melhor do que a tradução que eu fiz. Eu sou péssimo traduzindo poema. As dores do sono. Antes de no meu peito repousar, não tem sido meu hábito rezar, movendo os lábios ou em genuflexão, mas em silêncio, sem afobação, disponho o espírito ao amor aberto. Na humilde fé, as pálpebras aperto, e com reverencial resignação. Essas são as primeiras 7 linhas do poema. Um outro comentário, né? Ele fala assim, que eles são animais e que tudo que seu corpo fazem afeta a sua alma. E aí a gente volta, né? A oração é de joelhos dobrados, as mãos unidas, estar física e mentalmente no momento da oração. Parece simples, mas é difícil. A gente quer algo mais livre, mais solto,
Mas não, a oração requer também disciplina. Já que quer nos dizer que devemos estar focados na oração, ou ela será apenas um papo de papagaio, um repetir sem sentido. Mas veja, para as crianças, imitar e reproduzir é uma forma de aprender. Aos adultos, jovens adultos, não mais. Depois ele parte para um texto que diz o seguinte: ensine-os a estimar o valor de cada oração pelo sucesso em produzir o sentimento desejado. Nós oramos pedindo graça. Agora, medir o valor pela graça recebida é possível, e não pela graça e sim pelo sentimento de graça? Tem como? Eu particularmente vi nesse trecho um chamado ao sola gratia, somente pela graça, né? Retomando a Santo Agostinho e a Lutero. E aí ele termina essa parte do texto com: sempre que há oração, há um perigo de sua própria ação imediata. E aí agora eu vou citar diretamente Lutero. Como disse Martim Lutero, Deus não nos ama porque somos belos, mas somos belos porque Deus nos ama. Quarto comentário: não o que penso que és, mas a tudo que sabe ser. Essa parte, alguns comentaristas atribuem a São Agostinho, mas eu não achei esse texto em São Agostinho. Talvez porque a minha versão das Confissões não esteja em inglês, né? Já achei em latim e em português, mas ainda não achei. Eu não procurei a versão em inglês para procurar definitivamente em que parte do texto se encontra essa chamada. Tá bom? Muito obrigado, foi divertido. Estou ainda pensando se eu vou ler esse texto sobre o sono do Samuel. Estou na dúvida ainda. Muito obrigado.